Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero professor Tiago e hoje estamos dando início a mais uma aula da nossa Sala Abraão Digital, uma iniciativa da Igreja Assembleia de Deus da Lapa, que tem o objetivo de fornecer subsídios, materiais e discussões para os professores da Escola Bíblica Dominical da nossa sede, setor número 3. A lição de hoje, meus irmãos, tem o título que diz o seguinte: A promessa de vida abundante. Essa é a lição de número 12 do nosso trimestre. E nessa lição nós temos o seguinte texto áureo: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Evangelho de João, capítulo 10, versos 9 e 10. A verdade prática diz que o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Então, nessa lição, meus queridos, nós vamos transcorrer, falar, discutir a respeito da vida abundante, desta promessa tão gloriosa, importante, de termos uma vida plena, uma vida saudável, uma vida correta, íntegra, abundante, abençoada, uma vida que cultiva e que desfruta de um relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós professores, nós temos aqui os 3 objetivos da aula, que são, número 1, apresentar o Senhor Jesus como a fonte da vida abundante. Número 2, conceituar e explicar a vida abundante. E número 3, elencar o que identifica a vida abundante. Muito bem, meus queridos. Esta lição, nós vamos tratar então deste relacionamento com Deus, deste relacionamento com Jesus e da vida abundante advinda dele, advinda da salvação da nossa alma, advinda do ato de nós recebermos a graça de Deus por meio da fé e essa graça promover a salvação da nossa alma, da nossa vida, a restauração do nosso ser caído em delitos e pecados. Meus irmãos, o que nós não podemos deixar de pontuar, de mencionar, de falar para nossos irmãos, de ensinar nas nossas aulas? Primeiro, queridos, que Cristo é o centro da vida abundante. Cristo é o fundamento da vida abundante. Em Cristo, nós temos as motivações, as razões para termos e buscarmos uma vida abundante. E sim, irmãos, Cristo é a fonte da vida abundante, ou seja, o ato sacrificial de Jesus na cruz, a obra de Cristo como Salvador da humanidade, encarnando, nascendo, vivendo, nos ensinando e entregando sua vida por nós na cruz, para 3 dias depois ressuscitar em grande glória, esse ato sacrificial e redentivo, meus irmãos, é o que possibilita a vida abundante, é o que abre as portas para a nossa vida abundante como crentes, como salvos, como cristãos. Portanto, irmãos, a fonte da vida abundante, a origem de todas as bênçãos, de todos os benefícios que nós temos, está em Cristo Jesus e na sua obra gloriosa, ok? Nós não podemos perder isso de vista durante a nossa aula, irmãos. A centralidade do Cristo, a centralidade da obra redentora feita por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos, já entrando nos tópicos da lição, nós temos o seguinte: nós temos Cristo como o elemento central dessa nossa vida abundante. E a nossa lição, ela faz menção a algumas metáforas, alguns simbolismos. Primeiro, meus queridos, Cristo, ele é a fonte da vida abundante e ele nos guia por meio através dessa vida abundante. Isto é,
Cristo é o nosso pastor, é o nosso cuidador, é aquele que nos conduz como ovelhas no pasto. No pasto, nós temos acesso a alimento, a bonanças, a bênçãos. E olhando por nós, cuidando de nós, nós temos o bom pastor, que é Cristo, irmãos. Nós temos o sumo pastor. Portanto, a lição faz uso dessa imagem, a imagem de Jesus como o bom pastor. É o que nós temos em vários textos bíblicos, especialmente no texto da nossa lição, ali no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, versos 2 e 3, que diz assim: Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui nós vemos, irmãos, as características do pastor. Primeiro, irmãos, o pastor ele tem legitimidade. Ele não é um invasor, ele não é um ladrão, um salteador, mas para ele são abertas as portas. Ele tem legitimidade perante o povo, perante as ovelhas, porque as ovelhas ouvem a sua voz. E uma vez que as ovelhas ouvem a sua voz, elas o seguem. E elas o seguem para fora do aprisco, elas o seguem para um lugar de perigo. Por quê? Porque elas confiam no seu pastor. Elas confiam naquele bom pastor que as está conduzindo. Então, pastor, meus irmãos, é uma figura de cuidado, de proteção, de confiança, de segurança. É uma figura de um protetor, ok? E Cristo, irmãos, interessante que ele aplica a si mesmo figuras de pastorado. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26 e o verso 31, então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersas. Jesus, irmãos, aqui ele está citando o texto de Zacarias 13:7, que tem essa menção: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Jesus aplica então este texto a ele mesmo, imputando assim a si a imagem do pastor, a legitimidade do pastor das ovelhas. Nós temos muitos outros textos, queridos, que poderíamos mencionar aqui, mas vamos ficar com alguns. 1 Pedro 5 e 4, irmãos, vai citar também Jesus como o nosso supremo pastor. Primeira epístola de Pedro, lá no capítulo 5, e nós vamos ler o verso 4, que diz o seguinte: Ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Colocando ali, meus irmãos, a volta de Jesus como um momento de recebimento da nossa coroa de glória. E Jesus é citado aqui como o supremo pastor. É ele o pastor que nos conduz em uma vida abundante, para uma vida abundante. Nós temos também outra citação muito interessante, irmãos, que está lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 13, e o verso 20, que diz o seguinte: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. Então, Cristo, meus irmãos, é o grande pastor das ovelhas. Ele conduz o seu rebanho, a sua igreja, para uma vida abundante. Ao longo de 200 anos, Cristo tem sido o supremo pastor, o sumo pastor, o grande pastor das ovelhas. Nós temos outras citações, irmãos, no Antigo Testamento. Os irmãos quiserem anotar, tem Salmo 23 e 1, Salmo 28, 8 e 9, Salmo 80, verso 1, irmãos, nós vamos ler, porque é um texto bem interessante, um texto muito belo da Escritura, que vai falar também dessas questões do pastorado. Salmo 80, verso 1, diz assim:
Dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Nós temos aqui então, irmãos, o salmista chamando Deus de pastor de Israel. Ó pastor de Israel, nos dê ouvidos. O salmista clamando ao pastor de Israel. Nós temos a imagem de Deus como pastor também, meus queridos. Então, irmãos, irmãos, é o pastor que está sempre cuidando, sempre velando pelas ovelhas, sempre nos guiando para uma vida abundante. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 15, irmãos, é até uma leitura da nossa lição, do texto áureo, o texto vai dizer assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, qual é a garantia que nós temos, irmãos? A garantia de que Cristo, de que o próprio Deus, Jesus, o Deus encarnado, ele chega ao ponto de dar a sua vida por nós. Portanto, irmãos, nós temos uma segurança plena, uma segurança completa da vida abundante, do recebimento, do desfrute das bênçãos de Deus para nós. Meus queridos, nós temos também a figura da porta, que está ali em João 10, verso 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Irmãos, a porta nos dá o sentido de caminho, de passagem, de um único lugar onde nós poderemos passar para desfrutar dessas bênçãos. Jesus diz que ele é a porta. É por ele, é por meio dele, é através dele, por intermédio dele, que nós chegamos à salvação, à vida abundante, às bênçãos do Senhor sobre nós. É por meio dele, irmãos, que nós temos a nossa reconexão com Deus. Não é esse o sentido da religião, irmãos? O religar, o reatar, o relacionamento perdido, o laço de afeto que nós perdemos com Deus quando pecamos no Éden. Cristo é o caminho. É a porta, é a reconexão entre Deus e o homem, entre nós pecadores e Deus e sua multidão de bênçãos, benefícios e glória. E aí é importante nós deixarmos claro uma coisa para nossos alunos, irmãos. Cristo, ele não é só a porta, ele não é só o pastor, mas tem o sentido de exclusividade. Cristo é a única porta. Ele é o único pastor. Não existe outro pastor das ovelhas. Não existe outra porta, outro caminho, outra conexão que nos leve a Deus. Apenas o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso, no texto de João 10, Cristo mesmo vai dizer que os outros que vieram antes dele são ladrões e salteadores. Ok? Mas Jesus veio para nos dar vida, e vida com abundância. Ele é o único que pode nos dar a vida abundante. E aí, meus queridos, é interessante para a nossa reflexão, inclusive para o fortalecimento da fé dos nossos alunos. Nós pensarmos, avançando um pouco no capítulo 10 de João, nós vamos chegar nos versos 27. Jesus ainda usando a figura, a metáfora do pastor. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, verso 27, ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então nós temos aqui, irmãos, uma espécie de penhor, garantia. Jesus nos garante que nós, enquanto ovelhas do seu aprisco, nós somos impossíveis de sermos arrebatadas, de sermos tiradas, de sairmos do caminho. Por quê? Porque o Cristo está nos protegendo. E ninguém pode nos arrebatar
das mãos de Cristo, das mãos de Deus. Por quê? Porque Ele mesmo é quem garante. E junto com Cristo nós temos o Pai, que também, o próprio texto diz, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, irmãos, qual é a garantia? A garantia é o próprio Deus, é o poder de Deus. São as mãos de Deus que seguram o seu povo e que garantem esta vida abundante. Isso é um ponto muito importante para nós pensarmos, irmãos, na segurança eterna da nossa salvação. Não uma segurança banal que diz que nós podemos pecar à vontade, que nós podemos viver uma vida dissoluta e que seremos salvos mesmo assim. Mas uma segurança real, que diz que Deus nos está segurando. Cristo nos está segurando em suas mãos. E das mãos de Cristo e das mãos de Deus, ninguém nos pode arrebatar. Dando continuidade, meus irmãos, nós temos aqui o conceito de vida abundante. O que é a vida abundante? A vida abundante nada mais é do que a nova vida em Cristo, irmãos. Em Cristo nós temos uma nova vida. Essa nova vida, irmãos, nos é dado em várias esferas, em diversas esferas. A lição vai citar 3 esferas, irmãos, a física, emocional e espiritual, mas nós poderíamos adicionar a esfera cognitiva, irmãos, porque ter uma vida abundante não é ser irracional. Ter uma vida abundante não é ser ignorante, no sentido daquele que ignora as coisas. Então, na vida cognitiva, irmãos, nós podemos ter uma vida abundante e estudarmos e sermos racionais. Por quê? Porque Deus é o ser mais inteligente e racional que existe do universo. E Deus é quem criou a sabedoria, irmãos. A sabedoria vem de Deus. Então, ter uma vida abundante, irmãos, não é abrir mão da racionalidade, não é abrir mão da cognição, da capacidade de pensar, de raciocinar. Nós poderíamos adicionar, irmãos, a vida cultural, irmãos. A vida abundante em Cristo também nos dá, irmãos, uma vida cultural santificada, uma vida cultural, irmãos, restaurada. Uma das missões, irmãos, segundo algumas teologias do Evangelho, é a restauração da cultura, a restauração da sociedade, irmãos. E nós precisamos buscar isso, incentivar, produzir, promover uma cultura íntegra, santa, que respeite os padrões bíblicos, que nós sabemos que a nossa cultura não respeita, irmãos. E uma vida, irmãos, restaurada, uma vida nova, socialmente, irmãos. Também as nossas relações sociais, as nossas relações interpessoais devem também ser moldadas pelo caráter de Cristo, por uma vida abundante, pela generosidade, pela confiança, irmãos, pela verdade, fidelidade, meus queridos. Ok? Então, irmãos, a vida abundante é essa vida nova, essa novidade de vida pela qual vivemos por meio de Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, a nossa vida abundante deve abranger todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa existência e dos nossos relacionamentos. Continuando, nós temos as bênçãos provenientes da vida abundante, irmãos. E aí nós temos, irmãos, alguns pontos que são a paz de Deus. A paz de Deus, irmãos, está lá em Filipenses, capítulo 4. Esse texto é muito interessante para nós lermos, que vai falar sobre a paz de Deus e também essa questão da vida abundante no âmbito social. Filipenses capítulo 4, versos 4 a 7, que diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, as emoções, e a vossa mente, o intelecto, em Cristo Jesus. Então, essa paz de Deus, irmãos, garante que nós não fiquemos ansiosos, garante que nós tenhamos o coração e a mente guardados por Cristo Jesus.
Nós temos também, irmãos, as bênçãos provenientes da vida abundante, a prática do amor. Lá em João 13, 34 e 35. Aquele que ama, irmãos, ele é de Deus, irmãos. Nós temos que cultivar o verdadeiro amor, o amor às coisas boas. O amor, meus irmãos, aquilo que é valorizado pela palavra de Deus, ok? Aquele, irmãos, que tem a vida abundante, ele vive em unidade. Nós precisamos viver em unidade, irmãos, não com dissensões, separações, irmãos, mas buscar a unidade do corpo de Cristo, porque Cristo não tem vários corpos, mas existe apenas um corpo. Aquele, irmãos, que tem a vida abundante, ele cultiva a esperança, está lá em Romanos 5:5, e ele persevera com paciência, ou persevera na paciência, Romanos 5:4. E eu gostaria de adicionar um aqui, irmãos, aquele que vive a vida abundante, ele cultiva o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:18, 22 e 23, irmãos. Então, a pessoa que tem uma vida abundante, ela cultiva esse relacionamento com Cristo. E por meio desse relacionamento, irmãos, ela cultiva o fruto do Espírito, ok? O que identifica a vida abundante, meus queridos? Já finalizando a nossa aula. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor, irmãos, faz parte da vida abundante. Muitas pessoas pensam que o crente ele tem que estar sempre carrancudo. A lição vai dizer isso também, que ele tem que estar sempre passando por uma prova, ele tem que estar sempre sóbrio. E que ele não pode, irmãos, ter uma vida alegre. Não, irmãos, no relacionamento a alegria faz parte. E na vida abundante nós estamos em um relacionamento com Deus. Gratidão, irmãos. A gratidão, irmãos, é uma ferramenta, é um antídoto contra a murmuração. Aquele que é grato, irmãos, ele não murmura. Então nós devemos ser gratos a Deus, pois é um sinônimo de humildade. É um sinônimo, meus irmãos, de dependência de Deus. E como seres limitados, como seres dependentes, nós temos que ter humildade para reconhecer essa dependência. E nós temos, irmãos, claro, uma vida de oração, uma vida de comunhão com o Espírito. Não podemos extinguir o Espírito e devemos estar em oração. Me admira, irmãos, pessoas crentes que não gostam de orar, não gostam de falar com o seu Pai que está no céu, não gostam, irmãos, de conversar com Deus, irmãos. Devemos combater as orações, irmãos, que são por deveras formais, mecânicas, decoradas. E devemos, irmãos, valorizar as orações que são conversas francas com Deus, que são conversas sinceras com Deus, que são pautadas no reconhecimento, irmãos, das nossas limitações e das nossas fraquezas e no fortalecimento da nossa fé e do nosso relacionamento com Deus, irmãos. Então a oração, irmãos, é algo no qual nós devemos perseverar, como está lá em Colossenses 4:2. Então é uma ferramenta, uma prática, um diário, um hábito indispensável para a vida do crente. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu espero ter dado subsídios para auxiliar os irmãos nas aulas que os irmãos ministrarão ali. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Amém.